e eu te darei outra melhor. Ou se for do seu agrado, eu te dou a quantia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Amém. Até aqui. Diga assim comigo: eu não te darei a herança dos meus pais. Esta palavra foi o suficiente para a sentença de morte de Nabote. Nabote, segundo as Escrituras, é um jezreelita. A cidade de Jezreel era a cidade que pertencia à tribo de Isacar. 12 tribos divididas quando Josué conquistou, e Jezreel caiu sortes exatamente para Isacar, o 5º filho de Lia e o 9º de Jacó. Jezreel, o nome significa Deus semeia ou Deus espalha, tinha uma grande importância geográfica no seu tempo. Jezreel tinha um valor político e espiritual para a nação de Israel. Por isso, Acabe decidiu fazer um palácio nessa cidade. Lembrando que o reino de Israel era dividido em 2, reino sul, reino norte. Reino sul, a tribo de Judá e a meia tribo de Manassés. E o resto das outras tribos eram o reino norte. O reino norte tinha uma capital, Samaria. Samaria tinha um palácio real, e era de lá que Acabe governava. A Bíblia fala que a casa de Acabe em Samaria era uma casa de marfim, uma casa suntuosa, poderosa, gloriosa. Além dessa casa de marfim que ele tinha em Samaria, ele também tinha um outro palácio em Jezreel. Ele escolheu a cidade porque a cidade era uma rota estratégica que ligava o Mediterrâneo ao Vale do Jordão. E era uma cidade extremamente fértil. E o poder da cidade era em torno da agricultura. Ele escolhe a cidade propositadamente para edificar um palácio para si. E pelos relatos bíblicos, Jezabel, sua esposa, preferia estar em Jezreel do que Samaria. E por isso ele constantemente estava ali naquele lugar. Quando ele chega em Jezreel, constrói o seu palácio, diz o texto que ele fica encantado, admirado, e começa a desejar uma vinha que estava exatamente ao lado do seu palácio. O dono dessa vinha chamava-se Nabote. Nabote, Navó, significa frutífero. Nabote significa aquele que frutifica. Numa cidade fértil, Nabote frutificava. Nabote, ele herdou essa vinha com toda a certeza dos seus antepassados, tendo em vista que Jezreel era da tribo de Isacar, e Nabote morava ali em Jezreel há muitos anos, e a vinha pertencia àquela cidade. É muito provável que Nabote seria descendente de Isacar. E os descendentes de Isacar têm uma característica muito interessante. Deixa eu te compartilhar 2 aspectos dos descendentes de Isacar. Por favor, coloque na tela Gênesis 49:14. Gênesis 49:14, diz o texto: Isacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Veja, ele é
jumento de fortes ossos. Quem disse isso? O pai de Isacar, Jacó. Antes de Jacó morrer, ele chamou todos os seus filhos e decidiu impetrar uma bênção profética sobre os seus filhos. E dentre as muitas bênçãos proféticas que ele liberou, a de Isacar foi essa. Talvez para nós não seja lá uma bênção, né? Ser chamado de jumento não é lá essas coisas, né? Mas o contexto profético aqui, ele é mais poderoso do que a gente imagina, né? Jacó não chamou o filho de jumento. Jacó, ele disse que assim como um jumento é forte e ele carrega as cargas com toda a destreza, assim também Isacar faria. Então ele estava mais ou menos dizendo que Isacar e os seus descendentes seriam homens robustos, homens fortes, capazes de suportar fardo. De novo, homens fortes, robustos, capazes de suportar fardo. Aleluia. Isso significa que não é qualquer fardo que vai tirar ele da presença do Senhor. Um homem que é filho de Isacar, ele tinha a força, a destreza como capacidade nata. Os filhos de Isacar, eles suportavam carga sem reclamar, sem chorar, sem mimimi. Eram homens de verdade. Esses eram os descendentes de Isacar. Se a gente olha para Nabote, nós estamos vendo um descendente de Isacar. Então, como era Nabote? Um jumento de osso forte, um homem forte, decidido, e que não é qualquer carga que ele vai desistir. Para suportar as pressões de Acabe, para suportar as tentações de Acabe, precisamos ser fortes. O mundo nos pressiona de todos os lados, mas nós, como filhos de Deus, devemos resistir bravamente a todas as pressões. Segundo lugar, 1 Crônicas 12:32. 1 Crônicas 12:32. Dos filhos de Isacar, conhecedores da época. Veja, conhecedores da época. A tradução corrigida fala conhecedores dos tempos, inteligentes na ciência. Eles, filhos de Isacar, conhecem toda a ciência para saberem o que Israel devia fazer. Olha que coisa. Os filhos de Isacar eram homens inteligentes na ciência e no tempo, capazes de orientar e dar direção. Veja que os filhos de Isacar não eram só fortes, não eram só robustos, mas também eram inteligentes e capazes de orientação e direção. Nabote, além de forte, além de robusto, certamente tinha uma inteligência além do seu tempo e tinha uma capacidade de direção e de orientação. Eu estou te apresentando um pouco das características herdadas desse homem, porque só com estas características é possível vencer as pressões que o mundo nos faz. Quem é Acabe? Acabe, rei do norte. Acabe, casado com Jezabel, ele, segundo a Bíblia, foi um dos piores reis que já existiu. Até Acabe, ele é o 7º rei da dinastia, filho de Onri. Acabe, segundo o texto bíblico, ele foi o pior de todos. Talvez para frente dele, ele ainda se esforça para vencer alguns ainda. Acabe, segundo a Bíblia, ele fez de tudo para desagradar o Senhor. Absolutamente tudo que estava nas suas mãos para desagradar o Senhor. A começar do seu casamento, ele casou com Jezabel, e só esse nome você já começa a entender muita coisa. Jezabel, diz a Bíblia, que
constrangeu Acabe a se desviar do Senhor. Acabe fez tudo o que fez porque a sua esposa o constrangia. Põe na tela 1 Reis 21, versículo... Deixa eu pegar aqui o versículo 20. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendestes para fazer o que é mal perante o Senhor. Veja só, porquanto já te vendeste para fazeres o que era mal perante o Senhor. Acabe era um vendido que fazia de tudo para desagradar o Senhor. Vamos ler o versículo 25. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Essa mulher o instigava a fazer o que era errado diante de Deus. O cônjuge é uma bênção, mas se é mal escolhido, pode ser um grande problema na vida da outra pessoa. Por isso é necessário ter direção de Deus para casar, mas não é o tema de hoje. Acabe, sendo ele um péssimo rei, casou-se com uma péssima mulher. Agora ele começou a fazer péssimas coisas. E dentre as coisas que Acabe fez, foi colocar os olhos na vinha de Nabote. Esse Acabe, casado com Jezabel, filho de Onri, ele veio da tribo de Efraim. Esse Nabote, jumento de ossos fortes, extremamente habilidoso, ele veio da tribo de Isacar, tribo de Efraim, tribo de Isacar. E por que eu estou enfatizando isso? Porque para entender o contexto da propriedade do tempo, a gente tem que entender essas tribos. Não dá só para ler e fingir que não está tendo essas coisas. Nós temos que avaliar um pouco o cenário cultural para avaliar o porquê Acabe disse assim para ele: me dá tua vinha, eu compro ela ou te dou outra melhor. E Nabote imediatamente disse: guarde-me o Senhor. Olha a expressão que Nabote usa: guarde-me o Senhor, para te dar a vinha que é herança. Diga herança. Herança dos meus pais. Se a gente não conhece a cultura, a gente vai olhar para Nabote e vai dizer: pô, Nabote, você forçou a barra. Era só vender e está tudo certo, afinal de contas quem está querendo comprar é o rei. E se o rei está querendo sua vinha, não custa nada, inflaciona o preço aí, pede o que você quer e sai fora, vai construir uma coisa melhor. É simples resolver o problema. Parece que Nabote, ele criou o problema. Não, o criador de problema não é Nabote. O criador de problema é Acabe. E às vezes a gente lê corrido e não entende o contexto, a gente começa a pensar que Nabote até mereceu o que aconteceu com ele. Por quê? Porque ele não cedeu. Só que Nabote, ele tinha um motivo para não ceder. Pergunte para mim qual. O motivo é que ele era fiel à lei do Senhor. Pastor, mas que lei é essa? A lei da palavra. Abra aí, Levítico 25, 23. Levítico 25, 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. O que está dizendo o texto? Deus está falando para o seu povo: ninguém tem nada, tudo aqui é meu. Eu vou dividir com vocês quando vocês conquistarem a terra. A terra que vocês receberem, vocês não vão vender perpetuamente. Escritura definitiva. Não tem não. Tem não. Até porque quando chegava o ano do jubileu, 50 anos depois, a terra tinha que voltar para o dono de origem. Mas aí eu não vou entrar no detalhe. Isso aí é matéria para outra aula. Coloque na tela, por favor, Números 36, 7. Números 36, 7. Assim, a herança dos filhos de Israel
não passará de tribo em tribo. Meu Deus. Vamos de novo? Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular, cada um, à herança da tribo dos seus. Quem disse isso? Deus. Vamos resumir? Deus falou assim para o povo, o seguinte: cada tribo tem suas terras, não pode passar a terra de uma tribo para outra tribo, cada tribo fique com a sua terra, fique com a sua herança, a terra tem que passar de pai para filho, de pai para filho, de tribo na tribo. Tinha umas moças, 5 moças, filha de Zelofeade, é esse nome esquisito mesmo. Zelofeade morreu e não tinha homem, não tinha herdeiro. Aí o que ia acontecer com as terras de Zelofeade? Ia passar para os irmãos dele, para os tios dela. As 5 moças, corajosamente, acima do tempo delas, porque se fosse outras ia ficar caladinhas, ia ficar desempregadas e sem nada. Mas elas corajosamente se uniram e foram até o líder, Moisés. E elas chegaram respeitosamente diante de Moisés e disse assim: Moisés, é o seguinte, não é justo nosso pai ter terras, morrer, e só porque a gente não tem irmão, homem, a terra não vir para nós. Agora essa terra vai passar para os nossos tios e nós vamos ficar sem terra nenhuma. Aí Moisés fez assim: espera aí, eu vou falar com Deus. Irmão, tem coisa que não dá para responder na hora, tem coisa que a gente tem que conversar com quem entende. Às vezes o irmão procura para contar os problemas, que é uma resposta na hora. A gente não é Sedex não, irmão. Então, tem que falar com Deus primeiro. Aí, Moisés, calma aí. E o que vocês estão falando faz muito sentido. Espera aí, eu vou falar com Deus. Deus, tem umas moças lá que vêm me intimar, Senhor, falando que a terra de Zelofeade morreu e tal. O que eu faço, Senhor? Aí Deus falou assim: é justo o que elas estão falando. Vá lá e fala para elas que a terra do pai dela vai passar para elas. Aí Moisés falou: só isso, é justo. Aí Moisés foi lá, deu o recado de Deus para ela e disse: olha, é o seguinte, a partir de hoje as terras dos seus pais vai ser sua, não vai passar para os seus tios e nem para os irmãos deles, vai ser de vocês. Glória a Deus, a terra é deles. Passou-se um tempo, Números 36 que acabamos de ler, Números 36 acabou de ler. Aí chegou alguns e disseram assim: é o seguinte, lembra das filhas de Zelofeade? Claro que eu lembro, eu consultei a Deus para responder elas. Pois é, se elas casarem com outros homens de outras tribos, como é que fica? Aí Moisés, calma aí, olha o problema, está percebendo? Olha o problema, se elas casarem com outros homens de outras tribos, como é que fica? Porque normalmente pela lei, a terra vai para o homem, aí vai tirar da nossa tribo a terra e vai passar para a tribo deles. Aí Moisés coçou a barba: faz sentido, espera aí, senhor, como é que eu faço agora? Se elas casam com outra gente de outra tribo, como é que fica? Deus falou assim: não é para casar com gente de outra tribo. Pronto. Aí Moisés chegou lá: meninas, é o seguinte, 6 donzelas lindas, maravilhosas, vocês querem ficar com a terra? Claro que a gente quer, só pode casar com gente da mesma tribo, porque se vocês casar com gente de outra tribo, perde a herança. Pegou ou não? Também, pastor, repete. Então vou repetir: só pode casar com gente da mesma tribo, irmão. Pegou agora, né? Quando você casa com gente de outra tribo, você perde a herança. Vigia com a tua herança. Deus deu coisas grandes e firmes que você nem sequer sabe. É sua, guarda isso. Não flerta com coisa errada, não. Fica na presença que Deus colocou para você viver. Vamos fechar parênteses. Eu contando tudo isso aqui, mas é para chegar aí na bote. Eu só estou na introdução. Olha só, essas mulheres chegaram para ele, deram para ela o veredito para a terra ficar na mesma tribo. Moral da história: Isacar, tribo de Isacar, tinha uma terra. Essa terra chamava Jezreel. Nabote, tribo de Isacar. Qual que era a tribo de Acabe? Quem lembra? Efraim. Qual que é a lei?
terra de uma tribo não pode passar para outra tribo. Aí chega o Acabe, da tribo de Efraim, e fala para o Nabote, tribo de Isacar, e diz o seguinte: eu vou comprar a tua vinha. Pela lei podia, sim ou não? Não. Então o que Nabote fez? Jogou a lei na cara do rei. Simples assim. Você está louco? Aqui é a lei, Números 36:7, eu não posso abrir mão da herança dos meus pais. A terra é minha por direito. Jezreel é terra de Isacar, não pode ir para o reino de Efraim. Eu acho que Acabe olhou para ele: mas eu sou o rei. Só que o grande problema de Acabe era pensar que por ele ser rei, ele tinha o direito de fazer o que quisesse. Alguns crentes têm um péssimo hábito, só porque pensa que é livre, só porque pensa que é filho de rei, só porque pensa que é príncipe do Senhor, quer fazer o que acha que tem que fazer. O fato de você ser livre, você não pode fazer o que você quiser. Não confunda liberdade com libertinagem. O fato de você ser filho do rei, não te dá o direito de achar que tem o rei na barriga. Você é filho, não tem o rei na barriga, porque tem alguns crentes com ar de prepotência, de arrogância, ele pisa por cima da lei, ignora a lei, passa por cima da lei, e faz tudo o que ele acha que tem que fazer, em nome de, sou filho de rei. Filho de rei obedece, filho de rei se submete, filho de rei presta atenção no que está escrito, nada contra a verdade, senão pela verdade. Acabe achou que ele era igual aos reis cananeus. Os reis cananeus, que eram reis ímpios, sabe o que eles faziam? Os reis ímpios chegavam numa terra igual aqui, isso aqui eu quero, essa aqui eu quero, essa aqui eu quero, essa aqui eu quero. Ele nem perguntava quem era o dono, ele nem perguntava se tinha de gente, ele só apontava o dedo: essa aqui eu quero. Vinha os exércitos, tomava a terra de todo mundo. A partir de hoje é propriedade do Estado, a partir de hoje é propriedade do governo, acabou, não tem nem o que fazer. Propriedade privada naquele tempo não tinha não. Só que para o povo de Israel a lei era outra. Você tem direito, você pode ficar na terra, você pode cultivar a terra, você pode usufruir da terra, você pode plantar na terra. E o rei não tem direito de tomar nada de ninguém, porque a terra não é do rei, a terra é minha, diz o Senhor. Então o rei de Israel era diferente dos outros reis. Os outros reis faziam tudo o que queria, o rei de Israel fazia o que Deus queria. Crentes Nutelas que a gente vê por aí, faz tudo o que quer, mas você que é filho de Cristo, só faz o que Ele manda. Então pare de se comparar com alguns crentes cananeu aí, porque tem uns crentes cananeu por aí, onde ele bate o olho ele quer. O que o coraçãozinho dele desejar, ele pega. O que a vontade dele quiser, ele faz. Porque afinal de contas, Jesus está no meu coração e eu sou livre. O Indo Fernandinho, eu sou livre. E ainda canta ainda. Quer fazer tudo o que acha que tem que fazer. Ele não tem freio, ele não tem regra, ele não tem ética, ele faz tudo o que acha que tem que fazer. Crente cananeu faz tudo o que quer, crente de verdade só faz o que Deus manda. Aleluia, meu Deus. Acabe, eu quero a vinha. Primeiro, não negocie seus valores. Diga para quem está do seu lado: não negocie seus valores. Não negocie. Qual foi a negociação em questão? A negociação em questão é muito simples. Olha só, acompanhe o texto comigo, 21, verso 2. E disse Acabe a Nabote: dai-me a tua vinha para que me sirva de horta. Aqui não está na tela, né? Dai-me a tua vinha para que me sirva de horta. Vamos lá. A negociação de Acabe era muito simples. Qual?
pegar a vinha de Nabote e transformá-la numa horta. Moral da história, mudança de identidade, de propósito. Pegou isso? Vinha, videira da uva. Ele não chegou na terra e viu um terreno baldio. Ele não chegou na terra e viu um lugar abandonado cheio de escombros. Não. Quando ele chegou, ele viu tinha coisa plantada lá. Tinha videira plantada lá, tinha uva dando todo mês, todo ano, tinha uma cultivação de alguma coisa lá, a terra estava ocupada, a terra tinha identidade, a terra tinha propósito. De novo, a terra estava ocupada, a terra tinha identidade, a terra tinha propósito. Aí o maligno do Acabe chegou, o que ele quis fazer? Eu vou mudar a identidade, eu vou mudar a ocupação, e eu vou mudar o propósito aqui. O que o mundo quer fazer comigo? O que o mundo quer fazer com você? Transformar você, mudar você, tirar sua identidade, remover seu propósito. Você não nasceu para ser horta, você nasceu para ser vinha do Senhor. Pastor, qual é a diferença de vinha para hortaliças? Vinho é só uma coisa que dá, hortaliça dá de tudo. Ah, Jesus amado. De novo. Vinha só dá uma coisa, agora a horta dá de tudo. Crente, você não precisa fazer tudo, você precisa fazer só o que Deus mandou você fazer. Você não precisa ser tudo, você precisa ser só o que Deus mandou você fazer. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de pessoas que infelizmente estão encurvadas pelo sistema do mundo, que estão fazendo de tudo um pouco, mas nós não fomos chamados para fazer de tudo um pouco, fomos chamados para fazer só o que Deus nos chamou. Isso é propósito. Tem gente perdida, sem identidade, sem propósito. Por quê? Porque quer fazer de tudo. Quem faz muito não faz nada. Aleluia. Quer fazer de tudo. Sabe por que o diabo gosta dessas micilangas tudo? Sabe por quê? Porque aí você não sabe mais quem é você. Você fica perdido. Você não sabe nem quem é você mais. Porque ele muda você. Uma hora da chuchu, outra hora da abacate, outra hora da pepino, outra hora da cebola. Sim ou não? Aí eu fico doido com os crentes, irmão, que não conhecem seu propósito de vida. Aí ele quer fazer de tudo. Ele quer cantar, ele quer pregar, ele quer evangelizar, ele quer fazer de tudo. Faz tudo não, faz só o que Deus chamou para você ser. Deus te chamou para cantar, vai estudar, seja o melhor cantor que você puder. Deus te chamou para pregar, vai estudar a Bíblia, vai estudar algum curso na vida para ser o melhor pregador que você puder. Se Deus te chamou para evangelizar, faz o que nós falamos aqui hoje. Sai estregando folhetinho na rua, vai fazer alguma coisa para Jesus. Faz o que Deus chamou para você fazer. Aleluia. Seja a vinha de Deus. Seja uma vinha de Deus. Não deixa o diabo mudar a sua identidade, nem o seu propósito. A negociação de Acabe continua. Olha só, ainda no versículo 2. Ela está perto do lado da minha casa. Eu vou te dar outra melhor. Fala outra melhor. Será que é melhor mesmo? Sei não. Vindo de Acabe? Sei não. Igual aquelas compras da Shopee, né? Você compra um negócio, chega outro. Sei não, cuidado com o Acabe da Shopee, hein, irmão? Cuidado. Porque ele vem prometendo um monte de coisa, mas quando você vai ver, só Jesus tem misericórdia. Eu vou te dar outra melhor. Aí o Nabote falou assim, Acabe, eu não estou querendo nada melhor, eu estou querendo o que Deus me deu, é meu, está aqui. O meu melhor é isso aqui, esse é o meu melhor, eu não quero negociar com você. Não, rapaz, tu me dá, troca ela comigo, que eu vou te dar outra melhor. Você sabe qual o grande problema da outra? Sabe qual o grande problema do outro? Paulo, ele fala sobre isso. Olha só o que Paulo fala, nem precisa colocar o texto, só vou citar. Gálatas 1,6, outro evangelho. 1 Coríntios 3,11, outro fundamento.
1 Coríntios 8,4, outro Deus. 2 Coríntios 11,4, outro Jesus. Consegue entender? Olha, tem outro Jesus, tem outro Deus, tem outro fundamento e tem outro evangelho. Mas qual que você escolheu? Qual que você abraçou? Qual é a herança que Deus te deu? Se alegra porque Deus te deu o evangelho verdadeiro. Se alegra porque você está no fundamento verdadeiro. Se alegra porque você está servindo Jesus verdadeiro. Se alegra porque você tem o Deus verdadeiro como seu Deus. Porque infelizmente, meus queridos, tem gente trocando Jesus de verdade por um outro Jesus genérico. Tem gente trocando o evangelho de verdade por um outro evangelho paralelo. O evangelho da facilidade, o evangelho que tudo pode, o evangelho que nada é pecado, o evangelho que não tem nada a ver, o evangelho da lei, o evangelho do ritualismo judaico, o evangelho da graça barata ou da hipergraça, o evangelho deturpado, o evangelho que não tem nada de Jesus, mas graças a Deus que Ele nos deu uma herança, o evangelho da verdade. Oh, glória! Tem gente edificando a sua vida em outro fundamento, que não é o fundamento de Cristo. Tem gente fundando a sua vida em outro Cristo, que não é o Cristo verdadeiro. Tem gente trocando sua herança. O filho pródigo trocou a herança dele pelos prazeres do mundo. Roboão, filho de Salomão, ele trocou os escudos de ouro por escudos de bronze. Parece, né, irmão? Só dá uma polidinha. Vai que parece o ouro. Você pode polir o quanto você quiser o bronze, vai continuar sendo bronze. Nunca vai chegar no pé do ouro. O evangelho, outro, pode fazer o que quiser, nunca vai chegar nos pés do evangelho verdadeiro. O Jesus que estão vendendo por aí nas feiras, chamada igreja, porque tem umas igrejas que é feira, estão servindo um Jesus que não é um Jesus de verdade, vão fazer de tudo, tentar polir, disfarçar, nunca vai chegar nos pés do verdadeiro Jesus. Demas, cooperador de Paulo, ele trocou o ministério pelo século presente. Ele amou o presente século e ele trocou o ministério dele. Israel trocou Jesus por Barrabás. Pode prender Jesus e solta Barrabás, trocando a herança por coisas que não servem para nada. Não troque o que Deus te deu de melhor. O melhor já está com você. Você se alegra por isso? Oh, glória. Tenta convencer, porque às vezes esse crente está do seu lado, está muito convencido ainda não. Fala para ele, o melhor já está com você. Aleluia. Irmão, a tua esposa com todos os defeitos, ela é a melhor de Deus para a sua vida. O teu marido com todos os defeitos, ele é o melhor de Deus para a tua vida, irmão. Não acha sarna para se coçar não, que vai ser ruim, irmão. Fica com esse, porque esse é o melhor de Deus para a sua vida. Terceira proposta. E eu estou encerrando, só falta mais meia hora. Glória a Deus. Ó, só o Pietro deu glória. Vamos encerrando, irmão. Olha só. Olha a última proposta. Primeiro, deixa eu transformar ela em horta. Segundo, deixa eu trocar por outra melhor. Terceiro, vende ela para mim. Pelo dinheiro que ela vale. O bicho ainda era pichincheiro ainda, sem vergonha. Ele não queria pagar além não, ele queria pagar o valor, é valor venal que fala? É valor venal? Ele quer pagar o valor venal, não podia subir o preço ainda não. Ó, vende para mim o preço que vale. Sabe qual é o problema disso? Comprar e vender é um grande problema que está prejudicando os nossos irmãos cristãos. Judas, clássico, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Trocou o ministério, salvação, reino, por dinheiro. Tem o tal do Esaú, que ele vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele vendeu, ele não trocou, ele vendeu. Toma e me dá de volta. Então esse, o grande problema. Agora deixa eu contar algo especial aqui. Como é que a Bíblia chama Acabe? Nós já lemos no capítulo 21, no versículo 20
E no versículo 25, como que a Bíblia chama de Acabe? De vendido. Olha o texto, no versículo 20, põe de novo na tela, versículo 20. Perguntou Acabe Elias, me achou inimigo meu? Respondeu ele, achei, porquanto já te vendestes. No versículo 25 vai falar a mesma coisa. A Bíblia chama Acabe de vendido. O vendido, ele acha que pode comprar todo mundo. Já foi embora ou não? Alguns foram. Volta aí, calma aí. Eu vou dar a bênção apostólica ainda. Ei, o vendido, ele acha que pode comprar todo mundo. Tem gente que acha que pode dar preço em todo mundo. Tem gente que acha que pode comprar todo mundo. Só porque ele é um vendido, ele acha que os outros vão se vender. Só porque ele é um corrompido, ele acha que os outros vão se corromper. Só porque ele é um imoral, ele acha que os outros vão ceder. Não, ainda tem um povo santo, zeloso e de boas obras. Ainda tem um povo que não se prostrou diante de Baal. Ainda tem um povo que clama pelo Todo-Poderoso e que não vende seus princípios e valores e não se corrompem ao pecado. Se tem alguém aqui que se encaixa nisso, levante a mão e honre a Deus com seu louvor e a sua glorificação. Sou o povo santo, sou o povo zeloso de boas obras que vai morar no céu. Aleluia. Gente vendida acha que todo mundo é igual a ele. Não se venda, irmão. Não negocie seus princípios. Não negocie seus valores. Vamos lá, é só uma bebidinha social. Não, eu não bebo, eu sou crente. É só um negocinho aqui, 100zinho para você falar. Nem 100, nem 1000, nem 10. Eu sou crente. Aleluia. Porque quem se vende por migalha vai se vender por mais. Não se venda. Jesus te chamou. Honre o seu Deus aonde você estiver. Não negocie princípios, não negocie valores. Não abra mão da sua salvação, não abra mão da sua herança. Foi Deus quem te deu. Honre o seu Deus aonde você estiver. Seja conhecido pelos teus princípios e pelos teus valores, e não pela tua corrupção e pelo teu jeitinho de dar jeito nas coisas. Honre a Deus. Você é santo. Você é santa de Deus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Ele está aqui, meus irmãos. Qual o grande problema de Acabe? Além de violar a lei da herança, ele também violou 2 mandamentos. Não matarás, 6º, e não cobiçará a casa do teu próximo, 10º. Além de violar a lei da herança, ele viola 2 mandamentos. O problema de Acabe é esse. Ele está sentado num trono, ele acha que pode fazer o que quiser. Sai pisando por cima da lei e fazendo tudo que acha que estiver fazendo. Ele era um rei cobiçoso. Cuidado com a cobiça, gente. Cuidado com a cobiça. Acabe, ele representa o homem que quer possuir o que não é seu, enquanto que Nabote representa o homem que reconhece que tudo que tem pertence a Deus. Acabe era filho de Onri, um israelita do norte da tribo de Efraim, e ele mesmo tinha a intenção de tomar o que ele não podia. Ele não conseguiu o que queria, e como ele não conseguiu o que queria, como é que ele ficou? A Bíblia cita, olha aí, ó, como é que ele ficou? Versículo 4. Então Acabe veio para casa, desgostoso e indignado. A palavra desgostoso é mal-humorado. A palavra indignado não é só ira, é abatido. Não é alguém com raiva, é alguém abatido. Mal-humorado e abatido. Só que não é a primeira vez que a Bíblia fala que ele ficou desgostoso e irado. No capítulo 20, no versículo 43, põe aí na tela. Aguenta mais um pouquinho aí, irmão. Foi-se o rei de Israel para a sua casa,
desgostoso e indignado. De novo. Parece que era hábito dele, quando ele não conseguiu o que queria, ele ficava mal-humoradinho. Tá. É só coincidência, né? Quando eu não recebo o que eu quero, eu fico bicudo. Acabe, toma vergonha. Sabe qual foi o contexto do capítulo 20? Elias chegando, dali uma chibatada, não, o profeta, chegou dali uma chibatada profética na cara dele. Aí a Bíblia fala que ele ouviu a profecia e ficou desgostoso, mal-humorado e indignado. Não, ele tinha que se humilhar, tomar vergonha na cara e pedir perdão. Mas não, ficou desgostoso e mal-humorado. Agora, só porque Nabote disse não para ele, ele ficou desgostoso. Tem gente que não gosta de ouvir não, irmãos. Tem gente que se você falar não para ele, o humor dele acaba. Tem gente que se você falar não para ele, ele fica nervosinho. Tem uns que nem na igreja mais volta. É claro que eu estou falando de crentes acábeis, né? Aqui não tem esse tipo de crente, meu, graças a Deus. Aqui só tem crente na bote. Só crente na bote, robusto, cheio de Deus, dono da vinha. Agora tem uns crentes acabe, cobiça o que é dos outros. Fica colocando o olho no que lhe pertence, fica com mau humor, fica indignadinho, porque as coisas não acontecem do jeito dele. Aí sabe o que ele fez? Diz a Bíblia que ele foi para a casa dele, deitou na caminha dele, acho que colocou uma pantufa, sei lá, né? Voltou o rosto para a parede. Oh, irmão, eu estou lendo isso mesmo? Ele voltou o rosto para a parede e ficou sem comer. Coitado dele. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ele ficou indignado, mal-humorado, foi para a cama, virou o rosto. Aí a mulher dele, oh Jesus, agora a história muda. Misericórdia. A mulher dele chegou, ô amor, por que você está assim de mau humor? Porque você não foi tomar café? Deixa para lá. Não, amor, fala, o que está acontecendo? Nabote, o que tem? Ele não quis me vender a vinha. Eu queria tanto fazer uma hortinha bonita ali do lado ali. É isso? Não, fique em paz, amor, vai comer, fica tranquilo. Eu vou te dar a vinha dele para você. Mulher ruim, rapaz. Mulher ruim. A mulher escreveu umas cartas, pastor. A mulher escreveu umas cartas. Colocou o anel do rei, selou todas as cartas, mandou para os anciãos de Israel, mandou para o judiciário de Israel. O judiciário falou assim: olha, é o seguinte, o rei está mandando fazer uma convocação com toda a nação aí, e mandou trazer Nabote, colocar ele lá no começo. Fica tranquilo, depois eu explico para quê. Fizeram o que ela mandou pregar um jejum. Ela conhecia bem a lei de Israel, ela não era de Israel, mas ela conhecia bem a lei de Israel. Aí ela fez uma carta, colocou, todo mundo foi, trouxe Nabote, colocou ele lá na frente, o tal do Nabote: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Não sei o que está acontecendo. É jejum. Se é jejum é de Deus, né? Então é jejum é de Deus. Glória a Deus, Senhor, perdão pelo nosso pecado. Aí a tal da Jezabel mandou outra carta para 2 homens, diz o texto no versículo 10, 2 homens malignos. Sim, 2 homens malignos. Tem esses aí por aí, viu, gente? Cuidado com esses caras. São malignos, mentirosos, traiçoeiros, que fazem de tudo por causa de din-din. Toma cuidado com esses caras. No versículo 10, 2 homens para fazer o quê? Para acusar Nabote de blasfêmia. Tinha que ser 2, porque um só não vale. É o testemunho de 2. Por isso que Jesus falou: onde tiver 2 reunidos no meu nome, eu estou no meio, porque o testemunho é válido. Tem que ser 2. Aí os 2 foram perante o judiciário, que já estava comprado, disse: Nabote blasfemou. Aí o judiciário: manda apedrejar. Nem julgamento o cara teve, manda apedrejar. A nação pegou pedra e matou Nabote. Nabote morreu no campo de Jezreel. E agora a tal da Jezabel vai acordar o marido e diz: filho, pode ir lá pegar a vinha que é sua. Mas o que aconteceu? Nabote está morto. Mas já, está morto. Pode ir lá. A Bíblia fala que o tal do Acabe foi lá tomar posse
da terra. E você talvez está me ouvindo, que injustiça, meu Deus, que coisa triste. Eu concordo com tudo isso, é uma injustiça e é uma coisa triste, mas eu finalizo a minha mensagem dizendo: confie na justiça de Deus. Não, sério, fala para quem está do seu lado: confie na justiça de Deus. Confie na justiça de Deus. Essa história não vai ficar por assim não, viu? Essa situação não vai ficar desse jeito não. Confie na justiça de Deus. Eu sei que talvez você já passou por várias injustiças na vida. Pessoas te feriram, te chatearam, te magoaram por nada. Você não fez nada e você ficou calado. E é assim que você vai ficar, porque Deus pelejará por vós. Oh glória, oh glória. Romanos 12, 19, para eu encerrar. Romanos 12, 19, põe, vai lá. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Ô pastor, peraí, como é que é? Dar lugar à ira é matar o outro? Não, calma crente. Dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O que é dar lugar à ira, pastor? É sair batendo, arrancando a orelha igual Pedro fez? Não, não é arrancar a orelha. Pedro arrancou a orelha e Jesus repreendeu ele. Então, se você não quiser ser repreendido, fique quietinha no seu canto e deixa o justo juiz fazer o negócio. O justo juiz fez o quê? Ele chamou um profeta quase não conhecido, um tal de Elias, sabe? Conhece não? Aquele que manda fazer fogo, aquele carinha ali. Ô Elias, eu ia pegar um outro profeta, mas isso aqui é prime. Faz o seguinte, vai lá falar com o tal de Acabe. O que é para falar, senhor? Fala para ele que a vinha que ele tanto quis, o campo que ele tanto brigou para ter, ele vai morrer nela. O sangue que os cachorros lamberam quando Nabote morreu, os cachorros vão lamber o sangue dele no mesmo lugar. Não, mas não acabou não, Elias. Manda falar para a mulher dele também, que foi a que orquestrou todo o assassinato, que ela também vai ser comida por cachorro, nem velório vai ter. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Deus, ele vê todas as coisas. Elias foi lá, entregou o recado. Eu acho que o Acabe ficou igual da outra vez, desgostoso e indignado. Nem tchum para Elias. O Acabe foi para a guerra. Quando ele chegou na guerra, ele teve a brilhante ideia de se disfarçar. E agora ele virou como qualquer outro. E tinha uma ordem dada pelos sírios assim: vamos caçar Acabe. Josafá, que era rei de Judá, estava na batalha que não deveria estar, mas estava. Quando eles perceberam o carro real, eles imaginaram: é Acabe, vamos matar ele agora. Só que não era Acabe, porque ele estava disfarçado. Quando ele chegou, eles viram Josafá. Quando eles entraram no carro para matar o rei gritou. Grito salva, sabia? Ele gritou: sou eu! Aí ele falou: quem é tu? Josafá. Ah, tu não é Acabe não? Não, então vai embora. Milagre, hein? Livrou da morte. Vai embora. E o Acabe, onde é que está? Fala, disfarçado. Estava disfarçado, estava no meio de todo mundo. Mas como é que nós vamos matar o Acabe se eu não sei onde ele está? Aí sabe o que Deus fez? Deus fez assim, ó: ô arqueiro, joga uma flecha para cima, por favor. Mas para que eu vou jogar uma flecha para cima? Joga aí, rapaz, joga aí. Aí o arqueiro fez assim, ó, jogou a flecha para cima, irmão. Ah, vocês não vão acreditar, vão? Vocês vão acreditar ou não? Eu estou falando com crente, né? Não tem ateu aqui não, né? É com crente, é crente. Irmão, a flecha voou ao esmo, diz a Bíblia. Entrou entre a armadura e o coração de Acabe. Ele caiu estribuchando no chão. Pegaram ele, colocou em cima do carro, e ele ficou lá estribuchando no chão.
E a Bíblia fala que eles pegaram ele e levou ele para casa, em Jezreel. Poderia ter levado para Samaria, mas a palavra tinha que se cumprir, porque a palavra sempre se cumpre. Levaram ele para Jezreel no carro. Ele chegou, quando ele chega na cidade de Jezreel, ele morre. O sangue começa a jorrar e os cachorros começam a lamber o sangue. Jezabel olhou tudo aquilo, achou que era só uma coincidência. Ela foi para a casa dela como se nada tivesse acontecido. Veio Jeú numa carruagem. Quando Jeú chega nos portões de Jezreel, ela estava lá em cima, diz a Bíblia, no último andar, toda pintadinha, bonitinha, adornada. A Bíblia fala que Jeú olhou para as pessoas que estavam do lado dela e disse: se tem alguém aí do meu lado, joga ela para baixo. Um olhou para o outro, jogou, a mulher caiu no chão, ele entrou, e a Bíblia fala que Jeú passou por cima dela, foi lá para a casa comer. Depois que ele tomou café, jantou, ele falou assim: vamos lá enterrar a mulher? Vamos. Quando ele foi ver a mulher para enterrar, não tinha mais nada. Os cachorros comeram ela inteira. Cumpriu-se a palavra de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Pastor, que palavra é essa, pastor? Eu só estou te contando um pouquinho desse Deus que você serve. Não brinque com Deus. Deus é justo. Ele faz o que lhe apraz. Conclusão: Nabote, ele perdeu a vida, mas ele ganhou a honra diante de Deus. Acabe ganhou a vinha, mas perdeu a alma. Tem gente ganhando o mundo, mas perdendo a alma. Tem gente ganhando dinheiro, mas perdendo a alma. Tem gente ganhando fortunas e fama e status, mas perdendo a alma. Você pode perder dinheiro, você pode perder um monte de coisa, mas só não perde a sua salvação diante de Deus. Hoje Deus te pergunta: o que você tem feito com a vinha que Ele te deu? O que você tem feito com a herança que Ele confiou nas suas mãos? Guarde ela, guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Feche seus olhos. Pai, eu encerro aqui, fazendo essa oração e lhe pedindo, Senhor, que o Senhor nos guarde de negociar nossos princípios e valores. Precisamos ser fiéis até o fim. Precisamos conservar a nossa fidelidade diante de Deus. Fidelidade vale mais do que qualquer vantagem terrena. Guardar a vinha vale mais do que qualquer prazer desse mundo. Obrigado, Senhor. Estamos no melhor lugar. Nós temos o Deus verdadeiro. Estamos diante do verdadeiro Evangelho. Nossa vida está no verdadeiro fundamento. E não vamos negociar isso por dinheiro nenhum, Senhor. Por salário nenhum, Senhor. Por fama nenhuma, por status nenhum. Não nos venderemos, não nos colocaremos. Não, Senhor, não vamos ceder.